Olá, pessoal. Eu sou o professor Aldrin de Lima Fontão e hoje a gente vai avançar aí no conhecimento sobre sistemas de informação. Então, nesse módulo, a gente vai falar sobre a visão da administração e da informática sobre sistemas de informação gerencial e sistemas de apoio à decisão. Nessa unidade, especificamente, a gente vai fazer essa introdução a sistemas de informação sobre uma visão da administração e da informática. Bem, primeiro, antes de tudo, é importante entender o que é informação, né? A gente entender a etimologia em torno de sistemas de informação. A informação, então, é um conjunto de conhecimentos, a gente pode compreender como um conjunto de conhecimentos que é reunido sobre um determinado assunto ou pessoa. E também, né, a informação também está ligada ao ato de se informar, ou o ato de informar alguém, né, ou um informe que sai. Então, veja que esse elemento é muito importante, porque a gente não está falando só de um dado específico, a gente está falando de informação como esse conjunto de dados que permite ter um corpo de conhecimento sobre aquele determinado assunto. Já gostaria de deixar claro que nesse nosso curso, o corpo de conhecimento associado à informação está principalmente ligado à sociedade, né, às organizações que se utilizam dessa informação por meio aí da informática. Essa informação também ela é fundamental para o nosso desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento econômico, né, para o lado de valor, geração de valor, para o trabalho, para compreender as cadeias de valores em torno de matéria-prima. Então, todos esses elementos, essa cadeia que eu falei para vocês que é impactada pela informação e o impacto dela na sociedade e no desenvolvimento econômico, ela confere um significado super especial para a natureza hoje da nossa sociedade, e principalmente para a natureza digital em que a gente é inserido hoje, rodeado de dispositivos computacionais, né, de poder computacional, que nos permitem tornar essa informação também digital, inclusive um grande volume de informação. Tendo conhecido o que é a informação, então a gente pode olhar agora para o que é o sistema. O sistema, ele é um conjunto integrado de partes. Então, se a gente for pensar como se fosse um quebra-cabeça, para a gente ver o desenho final, a gente tem um monte de peças que são combinadas, e essa sistemática de combinando esses elementos nos vai dar um resultado. Então, eu vejo cada peça do quebra-cabeça como um dado, por exemplo, e à medida que eles vão sendo combinados de uma forma eficaz, isso nos dá o que é a informação, né? E essa informação é obtida a partir desse sistema, né, dessa sistemática. Então, a gente pode compreender um sistema como um conjunto integrado de partes que é intimamente, dinamicamente relacionado a alguma atividade ou função que a gente pretende atingir como objetivo, que é esse conjunto de atividades, esse dinamismo, né, como elas são conectadas, nos permitem atingir um objetivo. O sistema ele pode fazer parte de um sistema maior, né, ou ser chamado de suprassistema, e ele também pode ser constituído de sistemas menores, que são os subsistemas. Então, em alguns momentos na literatura do curso, vocês podem ver, esse aqui é um suprassistema, ou esse daqui é um subsistema. Então, são os elementos estruturais em torno de um sistema. Se a gente for comparar com outros sistemas ao redor do nosso corpo de conhecimento, a gente vai ter que ter o sistema respiratório, né? A gente também tem ali todos os sistemas em torno ali do corpo, o sistema nervoso, como está na imagem. A gente também tem o sistema de metrô de São Paulo. Então, veja que são partes intimamente e com uma sistemática conectadas que nos permitem atingir algum objetivo. São atividades bem organizadas, bem orquestradas, certo? Que nos permitem atingir os nossos objetivos. Então, se a gente for pensar ali no sistema nervoso, a gente tem o controle dos músculos, né? E aí os músculos vão pegar órgãos, né? O nosso próprio controle da nossa consciência, a nossa capacidade cognitiva. Então, veja, o sistema combinando diversas partes, certo? Para atingir vários objetivos aí no corpo. A mesma coisa o metrô, então ele é um sistema que tem a parte do veículo, o sistema também envolve os operadores, né, do metrô, aquela pessoa que está lá no caixa, ou o próprio caixa que emite os tickets, né, para a movimentação do transporte. Também compreende o próprio sistema, a infraestrutura, né, para que haja locomoção, aí a movimentação desse metrô. O sistema também de metrô envolve as próprias pessoas que utilizam o sistema, né, então, e aí também tem os mecanismos regulatórios, né, tanto do corpo,
quanto do metrô, né? Então, assim, em que momento que funciona, né? Em que momento que esse metrô tem que estar disponível para as pessoas, qual é o momento que tem uma sobrecarga desse sistema. Então, eu gostaria que vocês olhassem, a partir daqui, o sistema como todos esses elementos, as variáveis que estão ao redor dele, que permitem, né, que esse objetivo seja atingido, ou também variáveis que impactam em como esse objetivo é atingido, né, principalmente no que eu falei ali do metrô. Bem, o que a administração diz sobre sistema de informação? Então, Loudon e Loudon, né, de 2016, uma literatura aí do curso de vocês, diz que são sistemas sociotécnicos, que vão envolver a coordenação de tecnologias, de organizações e de pessoas. O que é sociotécnico, professor? Sócio é porque ele envolve essa relação entre os atores dentro daquele sistema, né? Então, e quando eu falo ator, pode ser tanto uma pessoa com uma pessoa com um artefato. O que é um artefato? O que é um elemento artificial? Por exemplo, o exemplo do metrô, o cenário do metrô. O que é o elemento artificial? É o próprio transporte, o metrô, certo? Ele não é um mecanismo orgânico, né, como um ser vivo, mas ele é um artefato que foi criado para permitir essa locomoção. E você ou eu, a gente pode interagir com esse artefato. Então, por isso que a relação social ela não é só o Aldrin, né, que é o professor Aldrin enquanto ser humano, com outro ser humano. É também do ser humano com um outro artefato, com mecanismos de sinalização. Então, vejam que esses elementos são essenciais para a gente entender que não é só o código, certo? A parte técnica, né, só a infraestrutura que suporta aquilo, mas também as interações que são feitas, as relações, a força dessas relações, os dinamismos dessas relações, certo? E isso envolve uma coordenação de tecnologia, de organizações e de pessoas. Para a área de administração ainda, ela diz que esses sistemas de informação eles devem cooperar e se ajudar para otimizar algum desempenho de um sistema mais completo. E aí eles têm que se modificar, tem que adequar sua dinâmica e se ajustar de acordo com uma demanda. Um exemplo prático de um SI bem atual são as cidades inteligentes, né? Uma realidade que nós já estamos vivendo, né? Uma casa inteligente. Então, são sistemas separados de diversos dispositivos que eles têm que cooperar para atingir uma determinada missão. Bem, o que a área de computação diz, né? A área de informática? E aí, já se disse que esse termo, a área de SI, é originário de teorias que vêm de sistemas mecânicos, orgânicos, econômicos e sociais, como eu dei exemplos para vocês do corpo humano, do próprio metrô. E aí, o que aconteceu? Beleza, a administração fala que é toda aquela definição que eu trouxe para vocês, e quando a gente vai para a área de informática e computação, surge essa urgência de examinar como é esse projeto, o design, como é o desenvolvimento, e qual é o impacto dessa tecnologia, né, no contexto organizacional, no âmbito dos negócios, certo? Por exemplo, um cenário real, né, que a gente tem é o próprio Instagram, né? Ele é um sistema que tem um certo impacto, né, e até gerando um novo papel como influenciadores ou criadores de conteúdo. Então, vejam, tipo, apesar de ser um sistema, uma aplicação baseada em informática, ele gera impacto na sociedade, principalmente em torno de informação. Quando a gente olha o WhatsApp, né, com as grandes discussões e estudos hoje em torno de como a gente trata a moderação de conteúdo ou fake news e etc. Então, essa urgência de como a gente trabalha esses mecanismos regulatórios, né, e o desenvolvimento de sistemas que tratam essa informação. E a área de computação ainda disse que ele se concentra em soluções computacionais. Então, assim, a gente vai olhar o sistema de informação numa perspectiva computacional, certo? A gente vai seguir nesse curso com a seguinte definição combinada aí entre essas duas áreas, que é um conjunto de componentes, certo? Que eles são interrelacionados, ou seja, eles se relacionam em algum momento, mas eles não têm essa dependência de relação, certo? E que eles coletam, recuperam, processam, armazenam e distribuem informação que são destinadas a apoiar a decisão de alguém, a coordenação de algo e controlar algo, certo? Então, vão coletar, processar, armazenar e distribuir a informação, né, que a gente já viu lá o conceito do que é, para apoiar a tomada de decisão, a coordenação e o controle de uma organização. E, professor, você está falando que uma organização é só uma empresa? Não, gente, é qualquer tipo de organização. Pode ser um grupo de pessoas numa ONG, pode ser uma dupla de pessoas que investem numa startup, pode ser uma startup, pode ser uma multinacional, né? Pode ser um órgão do governo, enfim.
um ambiente de educação. Então, a organização, né, compreende um conjunto de pessoas com uma determinada missão e visão, certo? E para que servem os SIs, né? Servem para aprimorar a tomada de decisão, como eu falei para vocês anteriormente nas definições. Então, eles dão dados que são analíticos, permitem a síntese e análise para apoiar alguma decisão estratégica. Também permitem automatizar, ou seja, tornar automático e sem a dependência de um elemento humano os processos de negócio que estão em torno ali daquela organização. Então, eu vou automatizar tarefas que são rotineiras daquela organização e vou aumentar a produtividade, que é o que a gente busca, certo? Gestão eficiente de recursos, sejam eles recursos humanos, recursos técnicos, recursos operacionais, então eles vão facilitar o controle e a alocação que seja de forma eficiente, ou seja, seja feita da maneira correta e com maior qualidade para se atingir o objetivo desses recursos que são organizacionais. Os SIs ainda servem para aprimorar uma comunicação interna da sua organização e também a comunicação externa, né? Então, quando eu falo interna, é tudo aquilo que compreende informações que são específicas aos limites da tua organização, e quando eu falo externa, é o que dessas comunicações que são internas, elas podem avançar, sair da fronteira da tua organização e alcançar o público externo, né? Então, a gente vai ver muita discussão sobre nessa área de comunicação interna e externa sobre contratos, elementos regulatórios, diretrizes, governança, certo? Para a gente conseguir, por meio de sistemas de informação, controlar até aqueles mecanismos de inovação, de competitividade, de cooperação que existem em torno dessas organizações. E aí, por isso que a gente entra até no outro elemento, que é a inovação e a vantagem competitiva, que os SIs, eles permitem uma inovação contínua, uma vez que você controla e coordena, você está monitorando, né, dados e informações que são importantes para decisões estratégicas de uma organização. E isso te permite uma vantagem competitiva quando você passa a utilizar de forma estratégica a informação. Bem, provavelmente já é sabido de vocês, se ainda não é agora, passa a ser, que a informação é elemento essencial, é o valor hoje, né? O que a gente coleta de dado, como a gente trata esse dado e como a gente transforma isso em informação, né? É o que traz valor hoje para um software, para um sistema baseado em software. Então, nesse primeiro elemento, eu faço uma ida e volta com vocês. Eu gostaria de indicar também aqui, como eu falei, né, eu faço uma ida e volta, vendo as referências e volto a algumas definições para a gente meio que controlar, principalmente nessa primeira aula. Então, eu gostaria de indicar aqui, principalmente, uma referência que é super interessante, principalmente para o pessoal que vem de engenharia de software e depois vem estudar sistemas de informação, que a gente compreender muito bem os limites entre a área de engenharia de software e a área de sistema de informação. Esse primeiro artigo, ele é um artigo aberto em português, e ele trata muito dessa discussão, né, de onde vem o SI, até onde ele vai, quais são as fronteiras, quais são as interseções entre isso. E essas sobreposições e diferenças são muito importantes para a gente compreender hoje onde está o papel de formação de vocês e onde está o papel de formação de um engenheiro de software. Em resumo, né, a diferença principal entre as duas áreas é principalmente ali a informação como meio, como fim, né, esses elementos mais de impacto da organização, o elemento de trazer o apoio a decisões estratégicas que o sistema de informação trata, e principalmente uma tríade, né, que é o impacto na sociedade, o impacto na organização e o elemento técnico, né, que a gente fala ali da tríade de dimensão de negócios, uma dimensão social e uma dimensão técnica, e combinada me permite um melhor desenvolvimento e gerenciamento de SIs, ok? Os outros elementos, como gerenciamento os outros livros, né, as indicações como gerência de sistemas de informação, né, do Brian, do Loudon, né, como gerenciar e utilizar sistemas de informações, os fundamentos e a parte de tecnologia da informação para gerenciamento, são itens que eu indicaria vocês lerem, principalmente os prefácios desses livros, né, para compreender e ter uma visão do entendimento dessa área. E se alguém me perguntasse, professor, mas há muitos itens que são importantes ou relevantes a partir do prefácio? Sim, porque neles a gente consegue compreender principalmente a necessidade de compreensão do porquê que existe
a necessidade de entendimento aí de SI. Bem, mas agora passando todo, eu faço também outras estratégias de aula aqui para vocês. Eu volto aqui um pouco fazendo volto, na verdade, de trás para frente, fazendo como se fosse a engenharia reversa, que a gente chama, para vocês entenderem também como que esses conceitos, eles dependem de conceitos iniciais, né? Então, a gente falou ali dos benefícios, né? Para que eles servem, para que o sistema de informação serve. Então, a gente falou muito da inovação e vantagem competitiva, assim como comunicação interna e externa. Professor, mas por que é importante lidar com comunicação interna e externa? A comunicação interna permite que todo mundo esteja caminhando numa mesma direção, por mais que a tua organização tenha projetos diversificados, áreas diversificadas, certo? Tenha estilos de desenvolvimento de software, uma organização de software, né, que produz software, produto de software, por exemplo. Existem projetos de diversos domínios rodando, né? Existem diversas pessoas, diversos perfis cognitivos, né? Perfis psicológicos, também até experiências profissionais. Então, estabelecer comunicação é uma problemática enorme dentro da área, não somente de SI, mas da computação, né? E SI vem tratando isso justamente com o viés de comunicação eficaz para aquilo que é interessante para a organização, para a decisão estratégica da organização, certo? Isso está muito ligado à visão, à missão daquela organização, ok? E a externa, ela é muito importante também, porque a gente parte de um conceito que hoje o software, por exemplo, que é produzido, né? Ele não é mais necessariamente produzido por uma equipe interna. Tem colaboradores terceiros, né, terceirizados, eu tenho também mecanismos de produção em multidão, que a gente chama de crowd, né, crowdsourcing, que a gente também tem mecanismos de ecossistemas ou comunidades de desenvolvedores, comunidades abertas, o open source. Então, como a gente trata o que é informação relevante que tem que sair daqui e para essas comunidades? E esses elementos, né, como a gente vê, cara, professor, eu preciso tratar inovação, eu preciso tratar comunicação interna e externa, mas isso não é simples, parece que a gente tem que ter uma maturidade já, né, antes disso. E para isso que a gente volta um pouco e vê que a gente precisa, primeiro, conhecer os nossos recursos, né, estou vindo aqui de baixo para cima, então a gente precisa conhecer os nossos recursos, e por isso que tem a questão da gestão eficiente, né, e quando eu tenho a gestão eficiente, eu estou falando de um plano, de uma execução, de um monitoramento dos meus recursos, né? E recursos humanos e recursos técnicos que eu falei para vocês, e recursos que sejam não técnicos, né? Que, por exemplo, a relação entre as pessoas. Há organizações que nem chamam mais de recurso humano, né? Chamam da experiência da pessoa, né? E aí, esse é um elemento essencial, porque se eu não tenho informação, né, sobre como funciona o meu sistema de pessoas, então isso vai prejudicar aquela base lá. Eu não inovo se eu não tenho uma organização madura. Eu não me torno competitivo também, certo? Porque as pessoas não estão caminhando na mesma direção. O SI também serve, como eu falei, assim, como que eu vou fazer gestão eficiente de recursos se eu não conheço meus processos de negócio? Professor, mas o que é processo, né? É um conjunto de atividade, gente, que cada atividade recebe um insumo, né, um artefato requerido, eu já falei sobre, e produz um novo artefato, uma modificação naquele artefato. E segue uma sequência, claro que pode ter fluxos alternativos, a gente vai olhar na disciplina exemplos disso, tá? Só para dar aqui a introdução. Então, a gente tem esses elementos aí desenhados que me permitem atingir um determinado objetivo. E aqui a gente está falando de processo de negócio. Como, por exemplo, eu aprovo um contrato com uma empresa terceira de produção de software, ou que vai apoiar. Então, esse processo de negócio é importante para dar visibilidade, para que as pessoas consigam entender onde se posicionam, né? Há alguns processos que eles são facilmente automatizados, né? Que são tarefas rotineiras. Então, se é uma tarefa rotineira, de repente uma ferramenta ela pode estar executando isso para você fazer uma gestão eficiente. Olha aí, fazendo a engenharia reversa. E eu só posso ter um processo de negócio estabelecido se eu tenho um processo de tomada de decisão também transparente e que a organização entenda. Eu não consigo entender processo de negócio se eu não sei quem decide, quando se decide, por que se decide, certo? Quem são os papéis em torno de decisões estratégicas.
Aí vocês podem falar assim, meu Deus, professor, tipo, tem todos esses elementos, né, em torno do porquê que o SI serve, né, mas o que que ele é mesmo, né, fazendo a engenharia reversa. Então, por isso que eu falei que ele é um conjunto de componentes que a gente olha. Professor, mas o senhor está falando e parece que está muito mais conectado a um processo, né, um elemento que é combinado por pessoas, mas é aí onde que vai pegar essas informações, coletar, uma coisa é coletar, né, tipo, é montar uma base, recuperar é pegar algo que já está existente, processar, armazenar, distribuir, né, para essas decisões que são mais estratégicas. Mas aí quando a gente fala isso, a gente até pensa assim, nossa, isso não parece tanto, né, um elemento mais de informática, parece mais que a gente está olhando os processos, identificando elementos que podem ser automatizados e gerando algum diagrama disso, né? Mas quando a gente olha para a computação, a gente sabe que esses elementos, eles também são mecânicos, eles são orgânicos, econômicos e sociais. E eles são altamente complexos de serem produzidos. E esses sistemas que apoiam todas essas atividades que eu mencionei para vocês, elas precisam ser projetadas. Aqui a gente pode usar design, aí a gente não está falando de projeto de interface, a gente está falando de design enquanto o projeto, né, que tem um tempo de execução. Então ele precisa ser projetado, esse sistema, ele precisa ser desenvolvido e ele precisa ter os impactos analisados, que é o impacto dessa tecnologia, que é aquilo que a gente cria, esse artefato que a gente cria para apoiar e para ajudar a sociedade a avançar, né, no conhecimento em alguma atividade que gere valor, por isso que a tecnologia, então é até importante falar aqui, fazendo essa volta, né, que a tecnologia é esse ferramental, né, que a gente apoia a sociedade para que ela consiga avançar em conhecimento. E aqui a gente está falando de um artefato que ele é computacional, mas ele trata a informação, né? E quando a gente fala de sistema de informação, a gente está falando de um artefato computacional que tem como foco tratar a informação, processar essa informação, aí como está no último tópico, e as necessidades de soluções que são próprias para essas organizações. E os impactos, gente, não adianta estudar SI, produzir o sistema baseado em software que vai processar essas informações, lidar com essas informações, se você não estuda o impacto disso na sociedade e no âmbito dos negócios. Você não está fazendo, né, um SI que tenha qualidade se você não cuidar também do impacto. E por isso que essa área evoluiu da administração, né, porque tem que cooperar e se ajudar mutuamente. E aí eu volto fazendo como a gente já foi, está voltando para fechar esse conteúdo, a gente olha justamente nessa tríade. Olha, eu tenho um negócio que ele é apoiado, né, como se fosse triângulo, né? Eu tenho um negócio, eu tenho um social e eu tenho também ali a parte técnica. E eu preciso que esses elementos estejam cooperando de forma mútua para otimizar o uso desse sistema. Professor, o senhor falou de computacional, o senhor falou que tem impacto na sociedade, mas a administração está falando de um mecanismo computacional? Não, ela está falando de um sistema que envolve pessoas, né, que envolve artefatos, que envolve o ambiente, que envolve um dinamismo de relações, né, que envolve um fluxo de energia que essas pessoas investem, certo? Que tem que ser mapeado de alguma forma. E aí, por isso que a gente deu o exemplo, né, anteriormente, de que um sistema, e aí os componentes, acho que agora vocês conseguem enxergar mais a partir dos benefícios, saída e volta, de como esses elementos, eles precisam ter essa inter-relação, né, para que eles possam atingir um determinado objetivo, né? O nosso corpo não funciona, né, ali bem sem um sistema nervoso que faça essa boa inter-relação. Assim como uma quebra em alguma linha ou algum elemento do metrô, por exemplo, ele pode prejudicar ou sobrecarregar um outro elemento. Então, essa análise do sistema, desses elementos é importante. E por isso que a gente falou que eles são intimamente ligados, eles têm uma dinâmica, eles desenvolvem atividades que vão atingir um determinado objetivo, e que ele pode ser um suprassistema, né? Então, que é um sistema maior de informação, e ele pode ser também, se constituir de sistemas menores. Eu até conversei mais à frente com vocês, né, anteriormente, olha, eu indo e voltando também, conversei com vocês que tem o exemplo das casas inteligentes. A gente cria lá um mecanismo de controle de voz, coloca uma luz inteligente, né, um interruptor, eles são subsistemas. E aí você controla a partir de um outro subsistema. E aí, quando eles são combinados, ele forma o sistema da sua casa inteligente, né? Que aí ele pode estar conectado de alguma forma a um suprassistema, né? Que
mapeia esses elementos, que trata a questão de consumo de energético, né, visando o elemento de uma sociedade mais sustentável, né, cuidado com o aquecimento global. Então, estão vendo como a gente vai discutindo agora na volta impactos disso aí para a sociedade? Porque justamente a gente precisa informar de maneira melhor. Utilizar as informações existentes que são geradas. Tipo, aqui a gente está gerando informação, vocês vão gerar informação nessa disciplina, vocês vão conversar com as pessoas, provavelmente de alguma coisa que chamou muita atenção, que é uma informação que vocês vão repassar, certo? Vocês vão gerar conteúdo, vocês vão estudar, vocês vão processar a informação do curso que vocês estão fazendo, além de combinar essa informação com informações que vêm de outras fontes, né? Aqui tem os podcasts, por exemplo, né? Vocês vão ver material adicional, né, em torno de vídeos ou outros livros, e vocês vão começar a triangular isso. Então, mas vejam que, principalmente, né, quem faz cursos hoje, né, quem tenta entender esse dinamismo da informação, percebe que a gente tem um volume muito mais alto, né? A gente tem hoje exemplos de informação de sistemas que a gente tem que autorizar o sistema a rastrear, a aplicação no celular rastrear, né, o que a gente faz com o celular. Tem até aquela brincadeira, o meu celular está me escutando, porque eu falei de assunto X, ele começou a me entregar vídeos ou conteúdo disso daqui. Né? Então, vejam como isso daí também impactou, porque essa questão do rastreio de uma aplicação móvel, por exemplo, que ela tem que informar, você tem que autorizar ela a informar, também foi algo que veio justamente do impacto que isso gerou na sociedade, sabe? O medo de estar sendo observado. Tem a questão da câmera frontal do celular também, né? Enfim, tem diversos outros elementos aí que que as pessoas discutem, que podem estar em torno dessa análise ética, né? Desses elementos éticos dos impactos que a informação e sistema de informação geram na sociedade. E para fechar, é por isso que a gente precisa estudar sistemas de informação, porque a gente precisa fornecer um conjunto de processamento, de recuperação, de coleta, de análise que apoie, né, a decisão estratégica de uma organização a partir de um conjunto de conhecimento que é reunido, certo? Um conjunto que ele faz sentido juntos, certo? Então, dessa forma, gente, eu encerro aqui a primeira unidade, que foi a introdução ao sistema de informação, visão da administração e da informática. Nessas partes eu mostro para vocês mais ou menos essa dinâmica de ir e vir, para a gente conectar conceitos que são super importantes. Então é isso, aproveitem o curso.